Olá pessoal, nós preparamos essa videoaula prática com alguns exercícios sobre o nosso primeiro réu, com os assuntos da primeira lei de Mendel e interações alélicas. Como está lá descrito no roteiro, nós separamos algumas seções desses dois livros para vocês lerem. Eu considero fundamental que façam essa leitura antes de acompanharem essa videoaula prática. É importante ter a bagagem teórica para entender os exercícios na sua essência. Vamos lá. Bom, nós vamos fazer dois exercícios nessa videoaula. Esse é o primeiro, tá? Que diz o seguinte: no milho, a textura da semente pode ser lisa ou enrugada. Para estudar o controle genético desse caráter, duas linhagens genitoras, o pai 1 e o pai 2, foram cruzadas, obtendo-se a geração filial 1. Ou seja, tá? Nós temos aí o pai 1 com sementes de milho lisa e o milho parental, linhagem parental 2, com sementes enrugadas. Quando intercruzados, eles geraram aqui numa F1 um milho com sementes lisas. Uma coisa importante para vocês que estão começando da gente entender. Quando se fala de linhagem, a gente quer dizer o quê? É uma linhagem endogâmica, ou seja, esse indivíduo, esses dois milhos aqui, são indivíduos 100% homozigotos, tá? Então, o que é homozigoto? Conforme vocês viram na aula teórica, são indivíduos que têm as duas cópias idênticas para um dado gênero, dois alelos idênticos para um dado gênero. Ou seja, Rzão, Rzão, ou Rzinho, Rzinho, né? São homozigotos. Em contraste com os heterozigotos, que teriam dois alelos diferentes, por exemplo, seriam Rzão e Rzinho. Tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, a textura da semente do milho já tem um gene conhecido, é o gene Sugary. E o alelo deveria ser indicado pelas letras SU. Então, a gente teria o alelo SUzão com S maiúsculo e o SUzinho com S minúsculo. No entanto, como vocês estão começando a entender a hereditariedade, as leis de Mendel agora, eu entendo que será mais didático trabalharmos com uma única letra, tá? Para facilitar o entendimento. Então, eu estou optando por trabalhar com os alelos R, Rzão e Rzinho, ok? Bom, dando sequência aí no enunciado, essas plantas F1, elas foram autofecundadas, gerando espigas com sementes lisas e enrugadas na F2. Então, a gente diz que na geração F2, a gente tem segregação dos caracteres parentais, né, nos indivíduos dessa F2. Tá? E aí, ao contar as sementes em uma ou mais espigas, contou-se 448 sementes e dessas 333 foram lisas e 115 enrugadas. Vamos às perguntas. São diferentes perguntas, são 4 perguntas para esse exercício 1. Nós vamos ver uma a uma com calma, tá? Eu listo todas nesse slide para que vocês saibam o que nós vamos fazer, mas nós vamos detalhar nos próximos slides. Vamos começar com a primeira pergunta, que diz o seguinte: estabeleça as hipóteses genéticas e estatísticas para explicar a segregação observada, que está aqui nessa tabela, né? E teste a hipótese proposta com 5% de probabilidade e interprete os resultados. Esse é um exercício um pouquinho mais longo e nós vamos detalhá-lo agora. Tá? Bom, sempre que a gente fala de testar hipótese genética, o que queremos dizer? A gente quer fazer uma inferência, quer dizer alguma coisa sobre o controle genético desse caractere. Então, como é o controle genético da textura das sementes do milho? Mas o que a gente quer dizer com controle genético? Basicamente, vocês vão ter que responder 3 coisas para inferir sobre o controle genético. Quantos genes estão controlando o caractere, no caso a textura da semente do milho? Quantos alelos diferentes existem nessa família aí, nesses 2 parentais, depois que transmite os alelos para F1 e depois para F2? Quantos alelos diferentes tem nessa família?
e qual é o tipo de interação entre esses alelos, tá? Vocês viram lá na teórica, dominância, codominância, dominância incompleta, então é isso, como que esses alelos diferentes interagem nesse caso da textura do milho. Então nós temos que responder essas 3 perguntas para falar sobre a nossa hipótese do controle genético aí dessa característica. Então, vamos brincar de Mendel, com alguma facilidade, já que ele nos entregou a teoria da hereditariedade, tá? Mas, basicamente, a gente teria que testar diferentes hipóteses. A gente pode começar com a hipótese mais simples possível, que é, vamos imaginar que essa característica, a textura das sementes de milho, é controlada por um único gene, tá? Como os parentais aí, o pai 1, a linhagem P1 e a linhagem P2 são contrastantes, a gente vai ter que falar, olha, para esse um gene, os alelos desses 2 indivíduos que são linhagens e, portanto, homozigotos, tem que ser diferente. Então, a gente vai falar, olha, a semente que é lisa, nós vamos falar, né, o parental 1 aí que tem semente lisa, nós vamos colocar os 2 alelos idênticos, porque é uma linhagem, é homozigoto, então vai ser Rzão. A outra, como tem um fenótipo diferente, o fenótipo enrugado, a gente vai dar um alelo diferente, Rzinho, porque também é uma linhagem homozigótica. Bom, ao intercruzar esses 2 indivíduos, o que acontece? A gente obteve uma F1 lisa, né, um indivíduo, uma geração filial 1 lisa, conforme foi dado no enunciado. Bom, percebam o seguinte, que a gente selecionou o alelo do pai 1 liso como sendo maiúsculo, justamente porque é essa a característica desse parental que é transmitido para o F1, o filho 1, que é o híbrido, né, que é um heterozigoto. Por isso que esse alelo vai ser maiúsculo, já indicando que há dominância. Por quê? Claro que o parental 2 está também transmitindo seu alelo para essa geração F1. No entanto, esse alelo está sendo mascarado pelo outro alelo. Tá? Bom, então, na gametogênese de um indivíduo Rzão, ele só manda o alelo Rzão para o F1. E um Rzinho só pode mandar alelo Rzinho, ele não tem Rzão para mandar. De modo que 100% dessas sementes lisas da F1, se houver o controle por um único gene, vão ser heterozigotas Rzinho. Agora, dado essa situação, dado esse heterozigoto e o controle com um único gene, o que aconteceria na F2, na geração F2, e vamos ver se o que a gente prediz que vai acontecer aqui com a ideia que a gente já tem da primeira lei de Mendel, né, da segregação desses 2 alelos, Rzinho, vamos ver se bate com o que foi observado no enunciado do exercício. Vamos lá. Bom, esse indivíduo aqui, na hora que ele fazer gametogênese, ele já vai mandar os 2 alelos para os filhos na F2. Vejam vocês o seguinte. Então, o Rzão e o Rzinho, na hora de formar grãos de pólen, esses grãos de pólen vão poder ser de 2 tipos, né? Porque conforme vimos lá na meiose, a meiose vai fazer essa separação dos alelos. Então, alguns grãos de pólen vão ter o alelo Rzão e outros o alelo Rzinho. A mesma coisa vai acontecer na oosfera dessas plantas F1. Vai ter lá na oosferas Rzão, oosferas Rzinho. A autofecundação, então, de F1 vai gerar o quê? Vai gerar um encontro desses 2 gametas entre si ao acaso. Gametas masculino Rzinho se encontrando com gametas também Rzinho da parte feminina. E aí nós vamos ter o preenchimento desse quadro, mais conhecido como quadro de Punnett. E aí nós vamos ter a seguinte proporção de genótipos. Nós vamos ter um Rzinho para 2 heterozigotos, Rzinho é a mesma coisa. A ordem, se o Rzão veio da fêmea ou do macho aqui, tanto faz. Ele vai ser heterozigoto do mesmo jeito, vai ter semente lisa do mesmo jeito, o heterozigoto.
Então, perceba que nós vamos ter aquela famosa segregação genotípica na F2 de 1 para 2 para 1, ou 1/4 para meio para 1/4. E como ficam os fenótipos? Bom, a gente já sabe que o Rzão é liso e os heterozigotos também são lisos. Então, a gente vai ter a também famosa proporção de 3 lisas para 1 enrugada, ou 3/4 para 1/4. Agora, observemos aqui nos dados observados e vejamos se há congruência com o que seria predito no caso de um controle dado por um único gene com 2 alelos e dominância completa. Então vamos ver. Se a gente multiplicar 3/4 ou 0,75 por 448, nós temos aqui um número esperado. Seriam esperados 336 sementes lisas em 448 sementes. 1/4 de 448, a gente esperaria 112 sementes enrugadas em 448 sementes. Vejam, está igual ao observado? Não, não está igual. 333 não é igual a 336, está diferente. Mas, claro, já sabemos lá da teoria de amostragem da estatística que toda amostra tem desvios aleatórios. Então, a grande pergunta que a gente tem que fazer aqui é até que ponto esses desvios aqui são prováveis de ocorrerem ao acaso, devido a erros ou a aleatoriedade no processo amostral. Bom, eu acredito que sim. Em 336 a gente tem um desvio de 3 e em 112 um desvio de 3 também é um desvio muito pequeno. Então é provável que a nossa hipótese esteja correta. Mas para responder isso, a gente vai lançar mão de um teste estatístico que vai colocar um valor de probabilidade em cima dessa inferência, tá certo? Mas vamos com calma. Então, a hipótese genética que nós temos, vamos colocar ela com letras agora, uma vez que nós vimos que a frequência observada está próximo da esperada, de acordo com o quê? Essa esperada veio de onde? Veio de uma hipótese de que a textura das sementes dessas plantas de milho é controlada, esse caractere é controlado por um único gene com 2 alelos, sendo um dominante, o alelo Rzão dominante sobre o alelo recessivo Rzinho. Então, essa é a nossa hipótese genética. Como é que nós vamos testar? Né? A gente vai usar agora um teste de hipótese estatística. Inclusive, o enunciado pede as hipóteses estatísticas aqui. Né? Nesse caso, pessoal, da genética e em alguns outros casos também fora da genética, quando a gente tem número observado e quer comparar com o número esperado de acordo com alguma hipótese, a gente utiliza o teste de Q². E no teste de Q², nós vamos ter as seguintes hipóteses. Aliás, em todo o teste estatístico, são 2 as hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Mas qual é a hipótese nula? No teste de Q² é sempre que os dados observados são iguais ou muito próximos dos dados esperados, né? Ou seja, esse padrão aqui observado é igual ao dado esperado e a diferença que a gente observa é devido ao acaso. Já a hipótese alternativa fala o seguinte, não, essa diferença não é devido ao acaso. O que ocorre é que os dados observados não são iguais aos dados esperados, são diferentes, vêm de uma outra população com uma outra média, ok? Então, vamos testar essas 2 hipóteses. Como que é o teste de Q²? Relembrando a estatística, ele é bem simples, na verdade. A gente vai pegar para cada classe fenotípica aqui e subtrair o observado do esperado. Eleva esse desvio, essa diferença ao quadrado e divide pelo esperado. E faz isso somando para todas as 2 classes. Vejamos. Então, observado, 333. Esperado, 336. Então, fica 3 elevado ao quadrado 9 dividido pelo esperado, que é 336. Vai dar 0,0268, que deveria ser vírgula. Para outra classe, 115 menos 112 ao quadrado sobre 112 vai dar 0,08.
Vejam, o Qi quadrado calculado é a soma dessas duas classes. Então, vai ser um Qi quadrado calculado de 0,10. Bom, e esse valor, o que ele quer dizer? Rejeitamos ou não a hipótese H0? Bom, para isso a gente tem que olhar na distribuição de Qi quadrado. Mas antes da gente olhar no detalhe, a primeira coisa que vocês têm que ter ciência é que esse valor é um valor pequeno, né? 0,1. Se é um valor pequeno, isso indica o quê? Que as diferenças entre observado e esperado é pequeno, né? Quando eu levo um valor pequeno ao quadrado, eu obtenho um valor pequeno, divido pelo esperado, fica um valor pequeno. Então, o valor baixo do Qi quadrado calculado já indica que a nossa hipótese está correta, que observado é igual ao esperado. Mas vamos efetivamente fazer o teste e interpretar. Bom, para fazer esse teste, a gente vai olhar numa tabela de Qi quadrado. Quando a gente olha uma tabela de Qi quadrado, é fundamental ter a ciência de que nós estamos olhando nas probabilidades em valores de Qi quadrado, que é a distribuição de H0. Ou seja, melhor dizendo, essa distribuição que estamos olhando aqui nessa tabela, ao olhar essa tabela, estamos olhando na distribuição de Qi quadrado, que é a distribuição de H0. Tá? Agora, a distribuição de Qi quadrado, ela depende do grau de liberdade. Nesse caso, o que é o grau de liberdade? O grau de liberdade vai ser dado pelo número de classes fenotípicas menos 1. Quantas classes fenotípicas eu tenho? Quantos tipos diferentes de textura nós temos? 2. Nós temos a semente lisa e enrugada. Então, o grau de liberdade vai ser essas duas classes menos 1. 2 menos 1, grau de liberdade 1. Então, eu vou olhar para essa distribuição de Qi quadrado da primeira linha. E o que eu tenho nas colunas são as diferentes probabilidades dentro da distribuição de Qi quadrado. No enunciado do exercício, foi pedido para que fizéssemos um teste de hipótese com 5% de probabilidade. Se pediu com 5%, nós vamos olhar nessa coluna de 0,05 ou de 5%. Então, o valor que nós temos que comparar é o valor de Qi quadrado com um grau de liberdade de 5%, que é 3,841. Tá? Esse valor nosso calculado é menor que o Qi quadrado tabelado e, portanto, não vamos rejeitar a hipótese H0. Tá? Não vamos rejeitar. E, portanto, se a gente não rejeita a hipótese H0, os dados observados estão de acordo com o valor de 3:1 esperado, no caso do controle ser dado por um único gene com 2 alelos, sendo um dominante, ou seja, exatamente como vocês viram lá no livro, no caso da primeira lei de Mendel. Todos os 7 caracteres que Mendel estudou segregavam na F2 com o 3:1. Por quê? Porque ainda são controlados por um único gene com 2 alelos e um dos alelos é dominante. Mas para que a gente não tenha que decorar o Qi quadrado calculado, então sempre que for menor que o tabelado, eu não rejeito? É isso. Mas por quê? Porque, pessoal, nós estamos comparando esse valor, olhando esse valor dentro da distribuição de Qi quadrado. Só para fechar, muito rapidamente, eu não posso me alongar nisso, mas vejam vocês, o valor de Qi quadrado calculado de 0,11 ou 0,107, ele está bem aqui nessa distribuição de Qi quadrado com 1 grau de liberdade. Então, vejam que é uma região de altíssima probabilidade de ser observada dentro dessa distribuição de H0, que é a distribuição de Qi quadrado. Qual é a probabilidade? 74%. Então, a gente vai com o H0, porque é a alta probabilidade da gente ter isso em H0. Vejam que o valor de Qi quadrado tabelado de 3,84, ele estaria aqui. Só a partir desse ponto aqui que eu tenho menos de 5% de probabilidade de ter H0, é ali que eu vou rejeitar. A região de rejeição é a partir de 3,84. Só para que não fique decorado, para vocês entenderem, né,
como foi já dito lá na estatística, tá? Tenho certeza. Bom, segunda pergunta. Em nível bioquímico, qual deve ser a diferença entre o alelo responsável pela textura lisa e o alelo responsável pela semente enrugada? Bom, aqui, claro, a gente não exige de vocês conhecimento prévio sobre a natureza do funcionamento desse gene. O que a gente está pedindo aqui, talvez não esteja assim 100% claro, mas eu vou deixar a resposta aqui, a gente quer que vocês deem uma explicação bioquímica da natureza da dominância de um alelo sobre o outro. Tá? E aí eu vou explicar e vou até mostrar um vídeo. Bom, em nível bioquímico, o alelo Rzão, aqui já é a resposta, esse alelo Rzão deve ser funcional. E com isso, catalisa uma reação que faz com que os grãos fiquem lisos. Já o alelo Rzinho, ele deve ser um mutante não funcional. E por isso o Rzinho é recessivo, conforme eu vou mostrar no vídeo a seguir. Então, o que eu quero dizer? Tá? Geralmente, pessoal, os alelos recessivos são mutantes não funcionais. E aí, por que o heterozigoto sempre vai dar o fenótipo, na grande maioria dos casos, vai dar um fenótipo dominante? Porque no heterozigoto eu tenho um dos alelos funcionais. Vejam o que acontece nesse caso. Vamos dar um exemplo aqui, e deixa eu adiantar um pouquinho esse vídeo. Vejam vocês o seguinte, olha, a gente tem o alelo Rzão e o Rzinho. Através do processo de transcrição, conforme nós vimos nas aulas de genética molecular, esses dois alelos vão ser transcritos gerando moléculas de mRNA. E aí essas moléculas de mRNA vão sair do núcleo, ir para o citoplasma, onde vão ser traduzidas por ribossomos. Então vejam, por enquanto está tudo certo. Os dois alelos foram transcritos e traduzidos. O que aconteceu aqui agora? Vejam vocês que a conformação da proteína, no caso do alelo Rzinho, ela é defectiva bem no sítio catalítico. Não tem o sítio catalítico para a ligação de um substrato. Olha o que vai acontecer quando ambos entrarem em contato com o substrato. O alelo Rzão funcional transforma um substrato incolor num produto vermelho. Já o alelo mutante defectivo, aquele alelo recessivo, não vai fazer isso. Então, o que acontece? A gente tem produção de pigmento mesmo no heterozigoto e, consequentemente, a flor fica vermelha. Então, vejam vocês que em muitas situações, se eu tiver duas cópias do alelo Rzão ou só uma, em ambos os casos, aquela via metabólica vai fluir e a gente vai ter a transformação do substrato num produto. E, por exemplo, a flor vai ficar vermelha. Tá? Então, muitas vezes você não precisa das duas cópias, basta uma delas para aquilo acontecer e a planta, né, desempenhar suas funções normalmente. É por isso que a gente tem esse efeito de dominância. Mas, claro, vocês viram lá na teórica que, às vezes, a produção de uma quantidade mediana de produto vai dar uma flor rosa, o que não é o caso aqui, tá? Nesse caso desse exemplo, ambos Rzão, Rzinho e Rzão, Rzão vão dar a flor vermelha do mesmo jeito, com a mesma cor, tá? Então, voltando à nossa resposta, tá aqui registrada, mas claro que vocês não precisam saber isso, mas eu vou deixar aqui registrado. Como eu disse no início da aula, nesse exemplo aí se conhece o gene, tá? Então, só explicando no detalhe agora, mas sem a pretensão de que vocês saibam isso numa eventual pergunta de questionário ou qualquer coisa assim, tá? Mas vejam vocês, o que acontece? Como eu disse, o gene aqui é o gene sugary, tá? E a semente lisa, ela tem o alelo SUzão que converte açúcar em amido. Já a planta com sementes enrugadas, ela é SUzinho, SUzinho. Tem duas cópias defectivas que não converte açúcar, portanto, não flui a via metabólica de conversão de açúcar em amido. E o que acontece com o açúcar? Quando a semente seca naturalmente, aquele açúcar se cristaliza e os grãos ficam enrugados, ou seja, eles ficam com esse aspecto murcho.
Já o amido não vai dar esse aspecto murcho ao grão. Basicamente é isso que acontece aqui. Tá? Vamos para o exercício C. Ele diz o seguinte: se plantas da geração F1 forem cruzadas com o genitor recessivo, quem que é o recessivo? Rzinho, Rzinho. Qual a proporção genotípica e fenotípica esperada? E qual é a denominação dada para esse cruzamento? Então vamos lá. Ele pediu para a gente pegar esse F1 aqui e cruzar com quem? Com o P2 recessivo. Sempre, pessoal, assim como fizemos lá na F2, todos os exercícios aqui da genética, se a gente sabe os genes, sabe o genótipo, sabe os alelos, para a gente descobrir a descendência, a gente põe num quadro de Punnett, aonde nas linhas eu posso pôr os alelos ou os gametas do parental masculino e nas colunas eu posso pôr os gametas ou alelos do parental feminino. Ou vice-versa, daria na mesma se eu invertesse aqui, tá? Vejam vocês, então esse heterozigoto vai transmitir a descendência ou um ou outro alelo. Já o homozigoto só transmite um tipo de alelo para a descendência. Então, juntando os alelos do pai com o da mãe, a gente vai ter os seguintes genótipos, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. E os fenótipos, a gente já sabe, Rzão, Rzinho é liso, e Rzinho, Rzinho enrugado. Portanto, respondendo à pergunta, quais são as proporções genotípicas? 50% Rzão, Rzinho para 50% Rzinho, Rzinho. Ou, de outra maneira, 1 para 1. 1 Rzão, Rzinho para 1 Rzinho, Rzinho. Que 1 para 1, professor? 1 para 1, pessoal. Vejam, eu tenho aqui, ó, para cada Rzão, Rzinho, eu vou ter um Rzinho, Rzinho, tá? E as proporções de fenótipos, proporções fenotípicas. Esse aqui é liso e esse é enrugado. Então, 50% liso para 50% enrugado. Tá? E como se chama esse cruzamento? Vocês viram lá na teórica, o cruzamento teste. Toda vez que eu cruzo o indivíduo cruzo esse F1 com o parental recessivo, isso se chama cruzamento teste. Por quê? Porque esse parental recessivo, ele só manda alelo recessivo. E o alelo recessivo é dominado pelo outro alelo, né? Portanto, a gente consegue descobrir direitinho se uma semente lisa é heterozigota ou homozigota. Por quê? Porque nesse caso aqui, no caso de heterozigoto, gera semente enrugada. Agora, se eu tivesse feito o cruzamento teste com Rzão, 100% das sementes da progenie, quando cruzadas com o Rzinho, seriam lisas, tá? Então, por isso que se chama cruzamento teste. A gente consegue testar o genótipo. Bom, última letra desse exercício. Se apenas as plantas F2 de sementes lisas, só as lisas, forem intercruzadas, qual será a proporção fenotípica esperada? Vejamos. Aqui nós temos a F2 novamente, mas ele falou para a gente fazer uma seleção e pegar só as lisas. Quem são as lisas? São esses 3/4 aqui, que tem quais genótipos? 1/4 Rzão, Rzão e 2/4 ou meio Rzão, Rzinho. Bom, agora ele pede para a gente fazer o intercruzamento. O intercruzamento é pegar todo mundo e acasalar com todo mundo ao acaso. É isso que significa intercruzamento. A maneira mais fácil de resolver esse exercício, pessoal, é olhando as proporções dos gametas, tá? Ou dos alelos a partir desses indivíduos selecionados. Porque se a gente for fazer os vários cruzamentos, são muitas combinações. Eu posso cruzar Rzão com Rzão, Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho, daria muita confusão. Então vejam, selecionamos 1/3 Rzão, Rzão e 2/3 Rzão, Rzinho. Vocês falam, por que? Não era 1/4 e 2/4? 1/4 e 2/4 na F2, mas uma vez que eu elimino Rzinho, Rzinho, eu fico com 1 Rzão, Rzão e 2 Rzão, Rzinho. Então, somando esse 1 com esse 2, vai dar
como se a gente estivesse selecionando 3 tipos diferentes de indivíduos aqui, né? Três diferentes indivíduos. E aí, como eu disse, a maneira mais fácil é calcular a frequência dos gametas. E aqui nós temos 2 gametas que vão ser gerados desses 2 indivíduos. Nós temos o gameta Rzão e o gameta Rzinho. Com qual frequência? Vamos contar alelos. Olha, esse indivíduo que só tem um, tem 2 alelos Rzão. E esse outro indivíduo tem só um alelo Rzão, mas eu peguei 2 deles. Eles estão numa frequência maior do que esse. Então, a frequência de Rzão fica 2 daqui e mais 2 aqui, dá 4. Já a frequência de Rzinho é só 2 vezes esse 1 que está aqui, dá 2. Então, a frequência agora, se eu somo 4 com 2, eu tenho 6 no total. Então, fica 4 sobre 6 e 2 sobre 6, que vai dar 2/3 e 1/3. Tá? Bom, os intercruzamentos, como eu disse, vão unir esses gametas ao acaso. E essa união dos gametas ao acaso a gente pode de novo fazer com o quadro de Punnett. Só que agora, nesse quadro de Punnett, nós vamos colocar as frequências, porque diferente da F2, que eu tinha 50% aqui, 50% aqui, agora não é a mesma proporção de Rzão para Rzinho, uma vez que eu eliminei o Rzinho. Então agora eu tenho, conforme nós calculamos aqui, 2/3 são... Deixa eu trocar o pointer aqui. 2/3 são Rzão e 1/3 Rzinho, tanto do lado masculino como do lado feminino. O encontro desses gametas ao acaso, através dos intercruzamentos, vai gerar Rzão, vai gerar todos os 4 tipos de gametas, só que com proporções que vão ser dadas pela multiplicação das proporções dos alelos. Então, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, e assim por diante a gente chega nas proporções genotípicas. Quais são elas? 4 nonos para o Rzão, 2 nonos vezes 2 para os heterozigotos, então fica 4 nonos também. E só 1 nono para o Rzinho. E fenotípica, ele pede a proporção fenotípica. Bom, a gente sabe que esses vão ser lisos, esses 2 também. Então, somando os lisos aí, 4 nonos, com mais 4 nonos, fica 8. 8 nonos lisos e 1 nono enrugado. E com isso a gente fecha esse exercício 1, depois aí de um tempinho bom, tá? Vamos fazer o exercício 2, mas ele é muito mais rápido, tá? Acredito que no máximo em 10 minutos a gente resolve. Tá aqui o exercício. Tá? Ele diz o seguinte: em galinhas, os indivíduos com penas normais são de genótipo Fzinho. Os indivíduos Fzão apresenta penas acentuadamente onduladas e quebradiças, e o heterozigoto apresenta as penas medianamente onduladas. Então, é um daqueles casos em que não há dominância. O indivíduo heterozigoto ele apresenta um fenótipo intermediário, né? Então, a gente vai ter, nesses casos, a gente consegue distinguir o genótipo, quais alelos ele tem, quantos Fzão e quantos Fzinho ele tem, a partir do fenótipo. Se eu sei que a pena é normal, o indivíduo é Fzinho, por exemplo. Vamos para a primeira letra. Qual é o tipo de interação alélica? Justifique, tá? Bom, o fenótipo do heterozigoto é intermediário, as penas vão ser medianamente onduladas. Esse é um caso típico de dominância incompleta, conforme vocês viram lá na aula teórica e também na leitura que nós recomendamos no réu. Tá? Codominância, a gente chegaria nas mesmas proporções na F2, né, que nós já vamos chegar daqui a pouquinho. No entanto, o fenótipo ele não é intermediário, ele é uma mistura do efeito dos 2 alelos aí, tá? Mas eu não vou detalhar isso agora. Então vejam vocês o seguinte, né? A gente tem o Fzinho normal, o Fzão ondulado e o Fzinho bem intermediário, dominância incompleta. B. Quais serão as proporções genotípicas e fenotípicas esperadas do cruzamento de um galo e uma galinha, ambos com penas medianamente onduladas? A gente poderia pensar nisso como se fosse
um F2, né? Porque nós temos aqui o galo e a galinha sendo heterozigotas. Então, o cruzamento de heterozigoto com heterozigoto vai gerar aquela proporção clássica que nós já vimos na F2. Mas vamos fazer. De novo, todos esses exercícios a gente promove a gametogênese, né? Separa os gametas conforme a primeira lei de Mendel, tanto do lado masculino como do lado feminino. Como ambos são heterozigotos, ambos geram gametas Fzão e Fzinho com iguais proporções. E promove aqui na geração filial o encontro desses gametas ao acaso. Então a gente vai ter indivíduos Fzão, 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 Fzinho e Fzinho, Fzinho. Com qual proporção? Aquela proporção clássica da F2 que vocês vão se acostumar na medida em que fizerem os exercícios, tá? Então, a gente tem 1 para 2 para 1. Ou, de outra maneira, se eu somar esses índices aqui, 1 mais 2, 3, com mais 1, 4. Então, é 1 em 4, 1 quarto, 2 em 4, que é meio, e 1 em 4, 1 quarto, tá? E, como eu disse, no caso de dominância incompleta, os genótipos vão ter fenótipos diferentes. Portanto, a proporção fenotípica vai ser também a mesma proporção dos fenótipos. Mas, claro, eu estou pedindo fenótipo, você não vai pôr aqui 1 quarto Fzão, Fzão. Você vai pôr o fenótipo. 1 quarto ondulado para meio médio para 1 quarto normal. E a última questão dessa videoaula: como proceder para obter um plantel de aves com penas normais a partir dos descendentes obtidos no item B? Voltemos ao item B. Vejam, quem é normal? Normal é Fzinho, é Fzinho. Para obter um plantel, ou seja, uma descendência que é 100% normal, o que eu faço? Eu cruzo Fzinho, Fzinho com Fzinho, Fzinho. Né? Basta cruzar normal com normal para obter um plantel 100% normal. Então, se eu cruzar Fzinho com Fzinho, com Fzinho com Fzinho, o que acontece? Esse aqui só manda gametas com Fzinho, e desse lado eu também só mando gametas para descendência com Fzinho. O encontro de Fzinho daqui com Fzinho daqui vai dar Fzinho, Fzinho, que é uma galinha normal. Tá? Com isso, então, fechamos essa videoaula de hoje. E estudem o livro e façam os exercícios no campo com atenção. Um abraço a todos.